Então, nós vamos abrir aí a nossa Bíblia, no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11. Se você puder mudar de posição. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acompanhe, por favor, aí a leitura. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. As mulheres na igreja, né, o subtítulo aí, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela um elogio. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o pão, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o pão, o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim.
porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Que Deus abençoe mais uma vez a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos por esse momento tão sublime, tão especial. Estamos diante daquilo que é o mais importante para a nossa vida, a tua palavra. Pedimos nesta noite que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor tire tudo aquilo que tenta de alguma maneira dificultar a nossa compreensão, o nosso entendimento. Ó Deus, te peço que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a nos conduzir em tudo. Coloca, Senhor, as tuas palavras nos meus lábios. É o que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Aleluia. Amém, irmãos? Chegamos ao capítulo 11, né? E nós não temos aqui tempo suficiente para se fazer aí um resumo dos capítulos anteriores, né? Porque, do contrário, nós iríamos aqui gastar um tempo a mais, e certamente esse tempo faria falta aqui, né? Bom, nos capítulos anteriores, irmãos, após abordar uma série de questões éticas e comportamentais na igreja de Corinto, Paulo agora se volta para um assunto específico: a ordem e a conduta na adoração pública. No capítulo 11, Paulo discute a questão do uso apropriado do véu nas reuniões da igreja, a repreensão pela conduta inadequada na celebração da ceia, e, por fim, Paulo vai ensinar sobre o significado e a importância da ceia do Senhor. Este capítulo 11, irmãos, o capítulo 11 pode ser dividido em 3 sessões. A primeira sessão, ela vai do versículo 1 ao verso 16, onde Paulo aborda sobre a prática do uso do véu nas reuniões da igreja em Corinto. A segunda sessão vai do verso 17 ao 22, onde Paulo repreende os coríntios por sua conduta inadequada na celebração da ceia. E na terceira sessão, do verso 23 ao 34, Paulo ensina sobre o significado e a importância da ceia do Senhor como um memorial da morte de Jesus e um ato de comunhão com Ele e com os irmãos em Cristo. Essa divisão, queridos, do capítulo 11, pode nos ajudar a compreender os principais temas e ensinamentos abordados por Paulo neste capítulo. A igreja em Corinto enfrentava vários desafios, incluindo divisões internas, problemas éticos e comportamentais, além de questões relacionadas à adoração, à adoração pública. A carta de Paulo foi escrita para abordar estes problemas e ensinar os crentes daquela comunidade sobre a verdadeira fé
e prática cristã. Então, Paulo, nesse capítulo, ele vai tratar destes assuntos, né? Depois de já ter tratado de várias questões nos capítulos anteriores, Paulo agora vai tratar de alguns temas aqui que são essenciais, né? Na vida da igreja. A primeira sessão do capítulo 11, irmãos, abrange do verso 1 ao verso 16. No início do capítulo, o verso 1 e 2, Paulo começa o capítulo exortando os coríntios a imitá-lo, assim como ele imita Cristo. Ele elogia a obediência da igreja em alguns aspectos, mas logo em seguida trata sobre a questão do uso do véu, né? Na sequência, os versos 3 a 6, Paulo ensina que as mulheres devem usar o véu durante a oração e profecia na igreja, como um sinal de submissão aos homens e como uma demonstração de respeito à ordem estabelecida por Deus. Ele argumenta que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem, e que a mulher deve estar coberta para não desonrar a sua cabeça. Do verso 7 ao 10, Paulo também enfatiza que o homem não deve cobrir a cabeça, pois ele é a imagem e glória de Deus, enquanto a mulher é a glória do homem. Irmãos, Paulo fundamenta suas instruções sobre o uso do véu nas Escrituras e na ordem criacional estabelecida por Deus. Nos versos 8 e 9, ele faz referência à criação de Adão e Eva, bem como a própria natureza da mulher como sendo feita para o homem e como um sinal de autoridade sobre sua cabeça. Ao destacar essa ordem, Paulo ressalta que a mulher não é independente do homem, assim como o homem não é independente, também não é independente, né, de Cristo. Ou seja, eles são interdependentes e fazem parte de um plano divino estabelecido por Deus. O uso do véu nesse contexto, amados, não é uma questão de superioridade ou inferioridade, mas sim de reconhecimento da autoridade e da ordem divina. No verso 16, ele também apela para a prática das outras igrejas de Deus, indicando que essa instituição era aplicável em várias congregações cristãs da época. Irmãos, é importante destacar aqui que o contexto cultural da igreja de Corinto também era relevante, uma vez que a igreja em Corinto era influenciada principalmente pelas culturas grega e romana. Corinto era uma cidade cosmopolita, localizada na Grécia, que atraía pessoas de diversas origens étnicas e religiosas, enquanto a cultura romana era marcada pela influência do Império Romano, com suas leis, costumes, hierarquia social. Essas influências culturais podem ter gerado desafios para a igreja em Corinto, à medida que os cristãos buscavam viver sua fé em meio a uma sociedade pluralista e diversificada. Então você imagina, né? Que dificuldade certamente Paulo enfrentou ao abordar esse assunto, né? A tratar deste assunto, que certamente era uma questão onde havia muita divergência, mas Paulo ele vai abordar, ele vai mostrar para os coríntios qual era o verdadeiro significado de tudo aquilo. Na cultura grega e romana, o véu era considerado um símbolo de modéstia, respeito e submissão das mulheres aos homens. Tanto na Grécia como em Roma,
As mulheres casadas eram frequentemente encorajadas a usar véus ou acessórios de cabeça para cobrir os cabelos em público. Isso era visto como um sinal de modéstia e de reconhecimento da autoridade masculina na sociedade. O véu era um símbolo culturalmente estabelecido de submissão das mulheres aos homens e de destinação, ou melhor, e de distinção entre mulheres casadas e mulheres solteiras. Essas normas culturais foram influenciadas na época, ou melhor, foram influentes na época em que a primeira carta aos Coríntios foi escrita. Paulo abordou sobre o uso do véu nesse contexto cultural específico, ao tratar das questões de ordem e decoro na igreja. A cultura judaica, ou melhor, na cultura judaica, o uso do véu também era valorizado como uma expressão de modéstia e respeito. Na tradição judaica, as mulheres casadas usavam véus para cobrir a cabeça durante as orações e em ocasiões públicas, demonstrando assim a sua submissão aos preceitos religiosos e à autoridade de seus maridos. Então, vemos, irmãos, que quando muitas das vezes, né, as pessoas se deparam com questões como essa, isso causa uma certa, né, a gente vê hoje ainda pessoas, né, lugares onde esta prática do uso do véu é exercida assim de uma forma muito natural, né? Como se isso fosse uma coisa para o nosso tempo, como se houvesse uma ordem para que isso fosse implementado, né, na igreja, no meio dos cristãos, enfim. Observe, queridos, que o ensinamento de Paulo sobre o uso do véu na adoração pública era específico para a cultura e contexto da época em que ele escreveu a carta aos Coríntios. É bom a gente observar que não é uma prescrição universal e atemporal para todas as igrejas e em todas as culturas. No entanto, os princípios subjacentes ou fundamentos, né, ou conceitos fundamentais de ordem, respeito, submissão e reverência na adoração pública ainda são relevantes para os cristãos em diferentes contextos culturais hoje em dia. Então nós vemos que a questão do véu era algo culturalmente, né, fazia parte daquela cultura, não é? Agora, como nós vemos, os princípios subjacentes, os fundamentos de ordem, respeito, submissão e reverência na adoração pública, isso continua sendo válido para o contexto da igreja hoje, não é? Este comportamento, essas atitudes devem ser observadas e mantidas por cada um de nós que servimos ao Senhor, que fazemos parte do corpo de Cristo, né? Precisamos compreender, precisamos entender que isso deve ser feito com submissão, respeito, deve haver ordem, né? Na adoração pública, para que isso seja exercido de uma forma que agrade a Deus, que satisfaça a Deus, que seja recebido por Deus, não é? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê, e aqui nós não estamos aqui para julgar a quem quer que seja, até porque isso não compete a mim nem a você, mas há lugares que há uma confusão, uma bagunça, às vezes tremenda na hora do culto, da adoração, né? E as pessoas às vezes fazem um estardalhaço, uma coisa que não faz parte. Precisamos adorar, precisamos servir, precisamos nos apresentar no contexto de igreja com respeito.
precisamos observar estas coisas, porque isso continua valendo para nós hoje. Assim como naquele tempo, ou naquela cultura, o uso do véu era um sinal de respeito, não é? Hoje, nós precisamos também entender que tudo aquilo que fazemos aqui, fazemos para Deus, e sendo para Deus, nós precisamos fazer de uma forma respeitosa, adorá-lo de todo nosso coração, com reverência, com cuidado, com dedicação, né? É importante ressaltar que a prática do uso do véu variava em cada cultura e podia ter nuances e significados diferentes, né? Então, a questão do véu, né? Se você tinha alguma dúvida com relação a essa questão, né? Fique sabendo que o véu fazia parte da cultura. Paulo, no momento em que ele aborda a igreja, no momento em que ele apresenta a igreja, fala à igreja a respeito deste tema, ele estava falando no contexto daquele momento, não é? Daquela cultura. Amém? A segunda sessão do capítulo 11 abrange os versículos 17 a 22. Trata de outro tema abordado por Paulo na ceia, abordado por Paulo na carta, relacionado à participação dos coríntios nas refeições da igreja, também conhecidos como ceia do Senhor ou Santa Ceia. Paulo começa essa sessão, irmãos, no versículo 17, repreendendo os coríntios por suas práticas durante as refeições da igreja, que pareciam estar causando divisões e desordens entre eles. No verso 18 a 22, Paulo critica a maneira como eles estavam realizando a ceia, destacando que isso não estava de acordo com o propósito e significado da instituição Santa Ceia, né, por Jesus. Paulo traz à tona a seriedade dessa prática sagrada e destaca a importância de se aproximarem da ceia com reverência e respeito, em comunhão uns com os outros, e não permitirem que a desordem e a falta de discernimento prevaleçam. Parece que havia lá no meio daquelas pessoas um desvio de finalidade, não é? Eles estavam ali e parece que eles estavam em casa, parece que eles estavam muito à vontade para fazer as coisas de uma forma completamente irreverente. E Paulo vai falar sobre isso, não é? Paulo traz à tona a seriedade dessa prática sagrada, destaca a importância de se aproximarem da ceia com reverência. Paulo começa enfatizando que a conduta inadequada dos coríntios na ceia era algo inaceitável. Eles estavam se reunindo para a comunhão, mas havia entre eles divisões e também desigualdades. Alguns estavam se excedendo na comida e bebida, enquanto outros ficavam com fome e eram desprezados. Essa desigualdade refletia uma falta de entendimento do verdadeiro significado e propósito da ceia, irmãos. Paulo lembra aos coríntios que a ceia é uma celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, um ato de comunhão com Ele e com o corpo, ou seja, com a igreja, os crentes. Portanto, a maneira como eles estavam se comportando era uma profanação desse momento sagrado. Paulo destaca que a comunhão na ceia não deve ser vista como uma refeição comum, mas sim como um momento de profundo significado espiritual. A mensagem central dessa sessão, irmãos, é a importância de uma participação reverente e respeitosa na ceia. Paulo exorta os coríntios a se avaliarem e a se ajustarem, a fim de que possam celebrar a comunhão em unidade e com discernimento. A ceia é um momento de
recordação da obra redentora de Cristo e de comunhão com os irmãos na fé. Portanto, é essencial que seja celebrada de forma digna e coerente com sua natureza sagrada. Hoje, amados, essa mensagem continua relevante para nós, para a igreja hoje, para mim e para você. A participação na ceia exige que avaliemos nossa própria conduta e nos arrependamos de quaisquer divisões, desigualdades ou falta de reverência que possam existir em nossos corações. Devemos nos aproximar desse momento sagrado com humildade, gratidão e unidade, buscando a comunhão com Cristo e com os irmãos. Aleluia. Ao celebrarmos a ceia, é importante também que tenhamos discernimento espiritual. Devemos compreender o significado da mesma como um memorial da morte sacrificial de Jesus em nosso favor, que nos reconcilia com Deus e nos une como corpo de Cristo. É o momento de renovar nossos compromissos com Cristo e de fortalecer os laços de amor e comunhão entre os irmãos. Esta noite nós temos a oportunidade, não é? Diante destas verdades, não é? Temos a oportunidade de reavaliarmos nossa postura, nossa posição, nossa conduta, não é? Fazermos observações que sejam necessárias, não é? Avaliarmos como temos exercido esta prática, se temos feito de forma ou de maneira digna, se estamos realmente, não é, cumprindo aquilo que foi e tem nos ensinado através deste capítulo, através de Paulo. É momento de nós pararmos, né, por um instante e a gente fazer um exame, uma análise, né? O que tem sido a ceia, a Santa Ceia para mim e para você? Será que temos dado a devida importância? Será que temos usufruído deste momento de comunhão, com corações sinceros? Ou será que, de repente, há no nosso coração sentimentos que são alheios à vontade de Deus, à vontade de Cristo, né? Se é desejo do Senhor ao nos passar este ensinamento, ao nos ensinar, e uma vez que Paulo repete o que foi ensinado por Cristo a ele, o desejo do Senhor é que a gente pratique, a gente participe deste momento, não é? Com o nosso coração compungido, com o nosso coração sincero, quebrantado, não é? Reconhecendo que no corpo de Cristo não pode haver divisões, não pode haver diferenças, não é? Que tanto eu como você somos iguais. Aleluia. Somos iguais. Nós não somos diferentes um do outro porque exercemos, de repente, um papel ou uma função, não é? Não, nós somos iguais, independentes da classe social, independentes nós somos iguais, irmãos, perante o Senhor. Eu acho que este é o único lugar onde não há divisões, ou não pode haver divisões. A igreja. E olha que temos... A igreja é composta por pessoas de diversas ideologias, que um torce para o Flamengo, outro para o Vasco, outro para o Fluminense, outro... Mas aqui ficam de fora estas questões, não é? Somos todos iguais. Somos todos iguais. E é com este sentimento que Deus, que o Senhor espera que nós nos aproximemos da mesa, não é? Examinemos, não é? A nossa conduta, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Temos cuidado de quem está conosco, de quem está próximo.
Temos procurado observar se há alguma necessidade que possamos, de repente, quem sabe, estender a mão, ajudar a esta pessoa. Isso faz parte, irmãos, do cristianismo, né? Não basta dizer, eu sou cristão, eu sou crente. É necessário muito mais. Vai muito mais, vai além disso, irmãos. Aquelas pessoas reuniam-se e elas brigavam, irmãos. Eu ficava chateado por conta com um amigo meu de trabalho. Às vezes a gente fazia, eu lembrei disso agora. A gente às vezes lá fazia a comida para todo mundo comer, né? E tinha um cidadão lá que, meu Deus do céu, ele não se preocupava com os outros, ele ia lá e comia tudo. Ele enchia o prato e ia lá e repetia. E ele esquecia que haviam outras pessoas também. E que precisava que todos compartilhassem, que todos aproveitassem aquele alimento, aquela comida. As pessoas aqui parece que estavam meio bebendo demais, comendo demais, esquecendo que o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado era outro. Tanto que mais adiante Paulo vai dizer, olha, se alguém tem fome, come em casa. Aqui não é lugar para isso. Aqui nós temos que viver de maneira coerente, digna, sincera. Precisamos ter a preocupação uns com os outros, né? Devemos participar da ceia do Senhor com uma atitude de humildade, arrependimento e gratidão, reconhecendo a grandeza do sacrifício de Cristo em nosso favor. Isso nos leva a uma maior intimidade com Deus e uma renovação do nosso compromisso de segui-lo. É isso, irmãos, que o Senhor espera. Que a participação de um momento tão sublime como esse provoque em mim e em você, não é? Uma atitude de reconhecermos, não é? Que por mais que nos esforcemos, ainda somos devedores. Aleluia. É isso que o Senhor espera e é por isso que Paulo estava ali incomodado com toda aquela situação que ele estava presenciando de pessoas que estavam preocupadas consigo e esquecendo do outro, que enquanto uns comiam demais e bebiam e o outro não comia, ficava sem comer. E Paulo vai exortar, Paulo vai chamar a atenção daquelas pessoas por causa do comportamento, da atitude delas. A terceira sessão do capítulo 11, irmãos, abrange o versículo 23 a 34. E nessa terceira sessão, essa terceira sessão é uma continuação do tema que trata sobre a ceia, mas com um foco específico na maneira como os coríntios estavam se comportando durante a celebração desse sacramento. Paulo começa essa sessão no verso 23 a 25, relembrando os coríntios da origem e do sacrifício da ceia, como ele mesmo recebeu do Senhor Jesus e passou a eles. Ele descreveu a instituição da ceia na noite em que Jesus foi traído, quando ele tomou o pão e o cálice, abençoou e partiu, dando-lhes um novo significado em relação ao seu corpo e sangue derramado em favor de muitos, de mim, de você, de muitos. No verso 26, Paulo destaca a importância de proclamar a morte de Jesus até que ele venha. Ou seja, a importância de lembrar e celebrar a obra redentora de Cristo na cruz durante a celebração da ceia. No versículo 27 a 32, ele também adverte os coríntios sobre a seriedade dessa celebração, destacando que aqueles que fazem de maneira indigna estão sujeitos a juízo e disciplina do Senhor. Então, queridos, a comunhão, a participação da mesa
precisa ser encarada, precisa ser vista como algo sério. Não é algo para se fazer, não é? Nós precisamos ter esse discernimento. Nos versos 33 e 34, ele exorta os coríntios a esperarem uns pelos outros, a compartilharem e a terem uma postura reverente durante a celebração da ceia. Nessa sessão, irmãos, Paulo destaca a importância de lembrar e proclamar a morte de Jesus de maneira digna, em um ambiente de unidade, amor e reverência. Paulo também enfatiza a necessidade de esperar uns pelos outros e compartilhar de forma igualitária durante a celebração, evitando práticas egoístas e divisões. Esses ensinamentos continuam sendo relevantes para a igreja hoje, irmãos, destacando a importância de uma participação reverente e amorosa na celebração da ceia, como um ato de adoração e comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Paulo lembra aos coríntios as palavras de Jesus quando na instituição da ceia, onde ele tomou o pão e o cálice, representando o seu corpo que seria dado e seu sangue que seria derramado. Ele ressalta que a ceia é um memorial, um momento de lembrança e proclamação da morte de Jesus até que ele venha novamente. É uma oportunidade para nós, para mim, para você. É uma oportunidade para os crentes reafirmarem sua fé em Cristo e lembrarem do sacrifício redentor que ele fez em nosso favor. Paulo exorta os coríntios a examinarem-se a si mesmos antes de comer do pão e beber do cálice, reconhecendo a importância de discernir o corpo de Cristo. Participar da ceia de forma indigna, com o pecado não confessado, ou com atitudes irreverentes, é trazer juízo sobre si mesmo. Então é por isso, amados, que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui vai quando a palavra diz que nós devemos nos examinar, esse exame, irmãos, você precisa, é você quem faz. É você quem olha para dentro de si, que faz aquele exame introspectivo, né? É você e Deus. A igreja, o pastor não tem aqui fiscais, né, pastor Yuri? Para andar atrás dos irmãos, vendo se os irmãos estão se comportando bem ou estão se comportando mal, se estão fazendo o que é certo ou o que é errado. Nós não temos. O único vigia que nós temos é o Espírito Santo, que está comigo, com você, em toda parte, em todo lugar. Ele sabe de tudo o que acontece. Ele vê tudo, irmãos. E quando a palavra diz examine-se, não é se examinar para deixar de participar, é se examinar para se arrepender. Dizer: Senhor, eu estou errado, eu pequei, eu estou confessando o meu pecado. É confessar os pecados de coração sincero para alcançar o perdão de Deus e então participar da mesa depois de alcançar a misericórdia, não, o perdão do Senhor. O ensino não é para que você deixe de participar da comunhão, não. É para que você faça uma análise, né? E, a menos que a situação seja algo muito, mas só você sabe. Só você tem só você é capaz de saber se você está em condições. Quando Paulo afirma que muitos entre eles estão fracos e doentes e até mesmo mortos devido à participação indigna na ceia,
ele está se referindo principalmente a uma condição espiritual. Paulo não está sugerindo que essas pessoas estão experimentando doenças físicas ou morte física como resultado direto de sua conduta na ceia. Em vez disso, Paulo está usando uma figurativa, uma linguagem figurativa, para demonstrar a gravidade espiritual das consequências de uma participação indigna na ceia. Ele está enfatizando que aqueles que se aproximam da mesa do Senhor sem discernimento, sem reconhecer a santidade do ato e sem se arrepender de seus pecados, estão colocando-se em uma posição espiritual perigosa. A expressão fracos, doentes e até mesmo mortos sugere uma condição espiritual de fraqueza espiritual, enfermidade espiritual e até mesmo uma separação espiritual de Deus. É uma maneira forte, irmãos, de Paulo dizer que aqueles que participam da ceia de forma indigna estão sujeitos às consequências graves de seu comportamento irresponsável diante de Deus. Portanto, irmãos, Paulo exorta os coríntios e a todos os crentes a examinarem seus corações, a se arrependerem de seus pecados e a se aproximarem da comunhão com reverência e gratidão. Amém? Deu para entender até aqui? É ou não é importante a gente olhar com seriedade este ensinamento de Paulo? É importante que a gente valorize isso aqui. É importante que a gente olhe para esse ensino com um coração quebrantado, compungido, né? Arrependido. Hoje essa mensagem continua relevante para nós, irmãos. Participar da ceia exige que avaliemos nossa conduta, que examinemos nossos corações e que nos arrependamos de qualquer pecado não confessado. Devemos participar da comunhão com humildade e gratidão, reconhecendo o sacrifício de Jesus em nosso favor. Aleluia. Que possamos reconhecer o que Ele fez por nós, por mim e por você. Devemos participar da comunhão com humildade e gratidão, reconhecendo o sacrifício de Jesus em nosso favor. Além disso, devemos cultivar uma postura de unidade e amor em relação aos nossos irmãos na fé, reconhecendo que somos parte do corpo de Cristo e que a celebração da ceia é um reflexo dessa união espiritual. Quero concluir dizendo que o capítulo 11 nos traz valiosas lições sobre a importância da ordem digna, ou melhor, a importância da ordem, dignidade e reverência na adoração e na celebração da ceia. Paulo nos lembrou da origem divina dessa ordenança e da necessidade de nos aproximarmos dele de maneira digna e reverente, examinando-nos a nós mesmos, discernindo o corpo de Cristo e evitando qualquer conduta inadequada. Esse ensinamento, irmãos, continua relevante para a igreja hoje, pois a ceia do Senhor é um momento especial de lembrança do sacrifício de Jesus
e de comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Portanto, amados, que possamos aplicar estas lições em nossa vida diária, valorizando e celebrando a ceia do Senhor como um momento sagrado de lembrança, comunhão e crescimento espiritual. Que a nossa participação seja digna, unida e permeada pelo amor de Cristo, refletindo assim a glória de Deus em nosso testemunho como discípulos de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida nesta noite e que possamos fazer bom uso destas lições e praticarmos para bem-estar da igreja. Uma igreja saudável, irmãos, também depende de tudo isso, né? Destas observações. Depende de atendermos a este chamado para agirmos conforme o ensino de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida nesta noite, irmãos. Aleluia. Uma vez que a gente ouviu a respeito da questão da mesa, da ceia, da celebração nesta noite, que nós possamos participar nesta noite de todo o nosso coração. Eu queria dar a você alguns instantes para você curvar a tua cabeça, né? E fazer a sua oração. Vou pedir ao nosso irmão que vai nos ajudar aqui Nós vamos orar. Ore ao Senhor, irmãos. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar nesta noite mais uma vez por esse momento em que vamos participar da celebração da ceia do Senhor. Estamos fazendo tudo isso em cumprimento ao ensinamento. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, colocando em prática aquilo que aprendemos com a Tua palavra. Como disse Paulo, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo. Da mesma forma, Senhor, o cálice que simboliza o Teu sangue. Deus, queremos nos aproximar nesta noite da Tua mesa, com os nossos corações sinceros. Tu conheces, Pai, a cada um de nós. Não há nada, Senhor, que possamos ocultar do Teu Espírito. Pedimos, ó Deus, nesta noite, examina o coração dos Teus filhos e usa, Pai, mais uma vez, da Tua misericórdia, da Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.